disciplina de Geologia e Mecânica dos Solos. Nossa primeira aula efetiva agora, né? Da nossa disciplina mesmo. E cada aula que a gente vai se encontrar, a gente vai tratar de um tema, né? De uma unidade aí desse nosso livro, tudo bem? Eu vou começar aqui me apresentando, por mais que você talvez já me conheça, né? Eu já tenho me apresentado outras vezes, mas só para você não esquecer. Meu nome é Amanda Cristone, eu sou engenheira civil, eu também sou mestre na área pela Universidade Estadual de Londrina, né? Eu já me formei há um tempinho, fiz o mestrado, iniciei algumas disciplinas do doutorado, não fui adiante com o doutorado, é um plano aí que talvez no futuro aconteça, mas por enquanto continuo mestre, continuo na área da docência também, na área acadêmica, certo? Bom, então eu me especializei na parte de mecânica dos solos e fundações, né? Eu tratei mais de fundações, mas obviamente sem deixar de analisar o solo, sem deixar de entender as características, a estrutura desse solo, o comportamento, porque a gente não consegue fazer um projeto de fundação, por exemplo, se a gente não tiver conhecimento total sobre o solo na qual a gente está trabalhando, né? Então, é isso que eu vou buscar abordar com vocês. A cada aula que a gente tiver, a cada exercício que a gente for fazer junto, a cada, né, tentativa aí de desvendar esse solo, eu vou trazer uma imersão de como se você estivesse trabalhando com esse solo, como se você estivesse fazendo um projeto geotécnico, tentando analisar esse solo aí, né, para um fim específico, alguma obra, algum projeto, alguma coisa mais nesse sentido que você vai trabalhar provavelmente lá no futuro, quando for engenheiro civil também, né? Pode ser que essa não seja a área que você mais gosta, pode ser que você não se especialize nessa parte de geotecnia, mas saiba que qualquer obra, qualquer projeto, qualquer, enfim, ideia que você tiver de construção, ela começa lá na análise do solo, seja pela terraplanagem, seja pela geologia em si e pela própria análise da estrutura do solo, do comportamento e, obviamente, da solicitação, para saber se ele suporta as nossas edificações. Tudo bem? Bom, então a nossa disciplina ela tá dividida em geologia e mecânica dos solos, né? A gente vai ter uma aula específica de geologia, que é essa nossa primeira aula, né? Então a gente vai relembrar aí alguns conceitos de rocha, de minerais, para depois fazer a caracterização de um mineral que eu trouxe para vocês, tá? Coloquei aqui nos slides. Mas veja bem, essa parte da geologia dentro do nosso curso de engenharia civil, né, ela nos auxilia a entender o comportamento e a formação do solo em si. Então a gente estuda a geologia, a gente não se torna expert em minerais, rochas, etc, né? Porque a gente estuda ali uma base para que a gente possa entender como é o comportamento desse nosso solo, como é que foi a formação, quais são os minerais, né, que vão ali compor esse nosso solo, essa rocha e assim por diante. Então, dentro da geologia que a gente vê, é aquela geologia que nos auxilia a entender o comportamento do solo para fazer os nossos projetos. Tem a faculdade específica de geologia, né, que formam lá os geólogos, por exemplo. Então, se a gente quiser se especializar mais nessa área, a gente precisa ir, então, para essa área específica. Aqui a gente tem essa base. E eu acho muito importante a gente entender, obviamente, essa questão da geologia, porque sem ela a gente não sabe identificar o solo no sentido mineralógico, né? Naquela caracterização mineralógica, de entender como esse solo foi formado, de entender por que a cor daquele solo é vermelha, por que a cor daquele solo é mais amarelada, marrom, enfim. Tudo isso tem a ver com a geologia, com os minerais que compõem, com a composição química que foi, né, produto do intemperismo e etc. Tá? Então, essa questão da geologia, ela está sempre atrelada à mecânica dos solos, né? Dificilmente a gente vai conseguir iniciar a mecânica do solo sem falar de rocha, sem entender a formação de uma rocha, né? O seu comportamento, a sua, enfim, resistência e etc. Então, por isso que a gente vai iniciar a nossa disciplina, né, tratando desses assuntos, dessas questões. Tudo bem? Bom, vamos lá então. A nossa primeira aula, ela tem o tema de origem e formação das rochas e dos solos, né? Então, a partir daqui, a gente vai entender como o solo foi formado, por que da sua origem, por que da sua caracterização, das suas características e etc.
Então, o que a gente aprendeu tendo lido a unidade 1, tendo resolvido os exercícios, vendo as aulas conceituais? A gente aprendeu os minerais e as suas propriedades. Então, a gente começa tratando dos minerais. Os minerais, eles são aqueles elementos formados de forma natural, né, que a gente encontra na natureza. É impossível a gente produzir um mineral, a gente simplesmente espera que ele surja com base lá nas composições ali naturais do nosso mineral. E as suas propriedades são importantes para a gente desvendar as características desses minerais. Essas propriedades elas estão pautadas na coloração do mineral, na resistência, que a gente chama de dureza, no formato que esse mineral tem quando a gente quebra, no risco, no traço, né? E assim por diante. E esses minerais, essas propriedades são importantes justamente para a gente entender depois se as nossas rochas são resistentes e são úteis ou onde podemos aplicá-las na construção civil, né? A gente sabe que a gente faz muitos usos dessas rochas, pode ser rocha ornamental, pode ser rocha para fazer pia de banheiro, de cozinha, né? Ou, sei lá, colocar no chão como revestimento, enfim. Então a gente usa desses materiais também para a questão da arquitetura em si, da construção civil em si, né? E aí vem essa questão de cor, por que é mais bonito, por que é caro, por que tem determinada resistência, por que pode ser usado com água, por que não pode. Estudando, obviamente, as propriedades dos minerais que compõem essas rochas, né? Então, o mineral é aquele elemento formado de maneira espontânea na natureza, a gente não consegue ir lá e fabricar um mineral, mas quando vários minerais estão juntos, né, quando a gente tem ali então essa junção desses minerais, a gente tem futuramente uma rocha. Então, a rocha em si é uma aglomeração de todos esses minerais. E a gente consegue encontrar essas rochas, né, esses minerais, se a gente for e desvendar, pegar uma amostra dessa rocha, entender qual que é a sua composição, olhar para o formato dessa rocha, para a cor dessa rocha, para a posição dela no solo, enfim, né? Tudo isso ajuda a gente a identificar também as propriedades das rochas, entender, conhecer o seu comportamento. E a gente tem 3 tipos de rocha que são importantes aí no nosso planeta, né? São as rochas metamórficas, as rochas sedimentares e as rochas ígneas. Lembrando que quando eu for falar ali do ciclo de formação dessas rochas, né, a gente meio que tem aí um processo de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Porque uma rocha pode acabar originando outra rocha desde que aconteçam alguns processos químicos, processos mecânicos e por aí vai. Então, esses 3 tipos de rocha, basicamente, são um aproveitamento aí de rochas anteriores, né? Se a gente for pensar, em função desses processos que podem acontecer para a sua formação. Tudo bem? Então, a gente tem esses 3 tipos de rocha. Lembrando, as rochas ígneas são rochas formadas pelo resfriamento do magma. Pode ser resfriamento fora da terra, né, fora da crosta, ou dentro da crosta. Esse tipo de resfriamento vai mudar a composição daquela rocha, a cor, o quanto o mineral conseguiu se formar, quanto a rocha é bonita ou não. Porque tem isso, né? Se a gente vai usar essa rocha ainda na construção civil, como arquitetura principalmente, a gente precisa saber se essa rocha é bonita, se ela é visualmente atrativa para a gente utilizar, obviamente como revestimento, né? Então, temos esses 2 tipos de rocha aí, ígnea plutônica ou ígnea vulcânica, que a gente pode dizer. Depois a gente tem as rochas sedimentares, que como o próprio nome diz, vêm dos sedimentos. Então, esses sedimentos são depositados uns sobre os outros, criando aquelas camadas, né? Depois essas camadas são compactadas, cimentadas, e aí a gente tem a formação das rochas sedimentares. E ainda temos as rochas metamórficas, que podem ser tanto originadas aí de rochas ígneas ou sedimentares, que passaram por um processo provavelmente de superaquecimento para transformar aquilo ali em lava de alguma forma, né? Para depois ela em lava não, um processo de, eu estou pensando já em transformar essa rocha de novo lá na ígnea, mas deixa eu voltar.
As rochas metamórficas, elas são originárias aí das rochas sedimentares e ígneas, e elas passaram por algum processo, pode ser químico, pode ser mecânico, que transformou aquela rocha em outra. Às vezes transforma o formato dessa rocha, ou às vezes é tão forte essa questão do aquecimento, da fusão, das altas temperaturas, etc., que consegue mudar o mineral em si. Então a gente tem dois tipos aí de rochas também metamórficas, né? As que mantêm basicamente as propriedades, mudam o formato ali um pouquinho, e as que mudam o mineral, tá? E essas três rochas, entre si, podem se transformar. Igual eu até comentei, meio que me adiantando, né? A rocha metamórfica, sedimentar, pode acabar se transformando numa rocha ígnea, desde que tenha fusão para aquilo se transformar em lava, né? E alguns outros processos que são capazes também de transformar essas rochas entre si. O processo de formação dos solos depende unicamente dessas rochas. Então veja como uma coisa está ligada. A gente começa falando dos minerais, esses minerais eles formam as rochas, essas rochas formam os solos. Então, por que eu vou estudar solo sem entender como é que é o mineral desse solo? Sem entender como que é o mineral que originou essa rocha? Não tem nem como, tá? Então, esses solos eles são formados aí por erosão dessa rocha, soltou os sedimentos, esses sedimentos podem ser transportados para algum lugar ou permanecer no local. Depois disso, ou atrelado a isso, melhor dizendo, né, acontece o intemperismo. Então essa rocha, aqueles sedimentos, né, vão se intemperizando e a gente tem ainda a matéria orgânica formando aquele tipo de solo. Então a gente tem essa composição para formar o solo. E, obviamente, temos as características que eu vou deixar para falar mais adiante, senão eu já vou falar tudo da aula aqui no início, né? Quando chegar lá no final, a gente não vai ter que conversar mais. Bom, voltando nos minerais e nas propriedades, eu gostaria de tratar isso mais detalhado com vocês, principalmente porque vai ser importante para a gente fazer o nosso exercício no final dessa aula, tá? Então, a gente tem os minerais e a gente consegue analisar algumas de suas propriedades. A mais principal aí, digamos assim, é a dureza, né? Essa dureza, então, a gente consegue analisar em função da resistência que o mineral apresenta ao risco. Então, quando esse mineral é riscado por algum material, temos a unha ou outro mineral, né? Aí a gente tem uma escala que mostra o quanto ele é menos resistente ou mais resistente. Essa escala, ela avalia a dureza dos nossos minerais em 10 minerais característicos, iniciando pelo talco. Esse talco é um mineral bem branquinho, né? Ele parece bem esfarelento, inclusive, sabe? A gente tem, inclusive, uma caixinha, se a gente pudesse ir para um laboratório, de geologia principalmente, a gente tem uma caixinha com esses 10 minerais, justamente para a gente fazer o teste de dureza. E é bem interessante de fazer, né? Esse teste aí com a escala de Mohs. Então, a gente conseguiria ver os minerais, pegar, riscar, mexer neles, tá? Então, eles começam lá no talco, que é o mineral menos resistente, depois passa para gipsita, depois calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, né? O quartzo, topázio, coríndon e, por último, o diamante. Então, se a gente estivesse analisando essa escala, começa em 1 e vai até 10, a gente sabe que a dureza aumenta lá no final. Então, o topázio, o coríndon, o diamante, eles são minerais muito duros, apresentam essa dureza. Quer dizer o quê? Que se eu pegar um diamante e tentar riscar o talco, eu consigo. Agora, se eu pegar o talco e tentar riscar o diamante, ou tentar riscar a gipsita, a apatita, o ortoclásio, eu não vou conseguir. Então, essa escala mostra que sempre, o mineral 2 é mais duro que o 1. O 3 é mais duro que o 2 e que o 1. O 4, 3, 2 e 1. E assim por diante. Por isso que talvez você já deva ter ouvido falar aí, né, que o diamante é o mineral mais duro que a gente tem no nosso planeta. Justamente porque ele tem essa resistência ao risco. Então, um diamante só pode ser riscado por outro diamante. A gente não consegue, por exemplo, pegar qualquer outro mineral e riscar o diamante, porque ele tem essa resistência. A trama, né, dos elementos químicos ali que formam esse mineral é tão bem formada, tão bonitinha, que deixa esse mineral
resistente. E, inclusive, levando aí um pouquinho para a área de fundações, que você vai ver ainda provavelmente, né? Nós temos um equipamento que faz perfuração de rocha, quando a gente está fazendo fundação profunda, no caso das estacas, e esse equipamento, para ele conseguir perfurar a rocha, tem na ponta dele um pequeno diamante, né? A gente chama de uma ponta diamantada, justamente porque como o diamante é um mineral muito duro, a gente consegue acabar riscando, então quebrando, perfurando, né, as outras rochas. Veja que interessante, né? Obviamente é um equipamento caro, a execução da fundação também é cara, né? Mas é uma alternativa aí que acharam, tá? Então a gente tem essa escala de dureza. Depois, a gente pode analisar o nosso mineral pela cor do traço. Essa cor do traço é a cor que o mineral vai deixar quando a gente pegar ele e riscar uma superfície. Então, por exemplo, pode ser um traço amarelo, azul, verde, preto, marrom, não sei, tá? Depende do mineral. A cor é a cor que o mineral emite quando a gente coloca uma luz, né? Então ele está absorvendo uma luz e aí ele está se mostrando de que cor. Se a gente pegar um mineral na mão, na realidade a gente vai conseguir enxergar. Ah, ele é azul, rosa, roxo, não sei. É a cor que a gente está vendo ali, né? E o brilho é a cor que ele emite quando a gente coloca uma luz incidente. Então ele está emitindo um brilho mais metálico, um brilho opaco, que não chega a ser muito bem um brilho, mas enfim, né? Depois a gente tem a densidade, que na realidade se trata do peso atômico desses íons, e densidade a gente sabe que é lá massa por volume. Então é meio como se a gente conseguisse medir a densidade daquele mineral. Temos o hábito cristalino, que é o formato geométrico externo daquele mineral. Então, quando a gente olhar para aquele mineral, eu vou estar enxergando o quê? Eu vou enxergar um mineral mais redondinho, eu vou enxergar um mineral quadrado, eu vou enxergar um em lâminas, não sei, depende do formato que ele tem. A clivagem é a tendência no mineral a se partir em superfícies planas. Então, imagina que toda vez que eu quebrar esse mineral, ele sempre vai se quebrar em superfícies mais planas. Já a fratura é essa possibilidade dele se quebrar em superfícies irregulares, certo? Então a gente tem aí essas propriedades, né? Eu apresentei 4 aqui para vocês. No slide anterior tem mais 4. Então a gente tem pelo menos umas 8 propriedades para analisar os nossos minerais. Tipos de rocha. Lembrando, um mineral lá de boa na natureza, vários minerais formam a rocha, né? Então, essa junção de vários minerais faz aí um processo de formação das rochas. Esse processo pode acontecer de forma natural, né? E a gente tem atrelado a isso o ciclo das rochas, para a gente poder entender como é esse processo. Então, olha, a gente tem as 3 rochas principais: a sedimentar, a metamórfica e a rocha ígnea. Essas 3 rochas são formadas por esses processos que estão nas flechas. Então, ó, uma rocha sedimentar em metamórfica precisa do metamorfismo, assim como uma rocha ígnea. Ela também depende do metamorfismo, né? Como se eu pudesse fazer uma flecha aqui, ó, para formar uma rocha metamórfica. Se aquela rocha ali passar por um processo de fusão, assim como a rocha sedimentar também, a gente tem a produção do magma, né? Obviamente lá nas profundezas do nosso planeta, que se expelido ou não, né, podem formar a rocha ígnea. Depois, essa rocha ígnea passa por um processo de transporte, de erosão, de intempéries, a fim de soltar os sedimentos, e se esses sedimentos forem compactados, cimentados, cristalizados, eles voltam a formar a rocha sedimentar. Então a gente tem um ciclo, né? Justamente aquela piadinha que eu fiz. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Justamente porque a gente consegue obter esses tipos de rocha. Não é um processo também antrópico, né? Não é como se a gente conseguisse produzir uma rocha, a gente encontra na natureza. E as nossas rochas, elas estão localizadas bem profundas no nosso perfil de solo. Então a gente sempre vai ter lá uma camada de solo, pode ser grande, pode ser pequena, dependendo aí da evolução desse solo, mas se a gente escavar até o final, a gente vai chegar naquela rocha.
Se o solo, né, for um solo residual ou transportado, eu vou ter as características dessa rocha de acordo com o tipo de solo, tá? A gente vai ver aqui adiante. Mas então é interessante a gente entender esses 3 tipos de rocha, como elas ocorrem, onde elas estão acontecendo, né? O uso dessas rochas, principalmente porque na construção civil a gente usa bastante esse tipo de rocha, seja aí para construção, para design, enfim, para acabamento e etc. Bom, já o processo de formação, então, como eu havia comentado, depende unicamente da gente ter esses sedimentos de rocha expostos. Então, esse sedimento pode ter sido exposto por uma erosão, por uma intempérie, por uma chuva, por um vento, não sei, né? Mas a gente tem, então, o intemperismo e a matéria orgânica sendo necessários para adicionar nesse tipo de sedimento, para que depois, lá na frente, esses 3 ingredientes formem o solo. Então, a gente tem sedimento, intemperismo e matéria orgânica para formar o solo. Então, é muito importante, né? Esse intemperismo com a associação da matéria orgânica para formar e evoluir os nossos solos. Então, veja, começou por uma rocha e quanto mais intemperizada essa rocha, mais solo vai se formando, entende? Então, a gente tem a formação do solo vindo dessa rocha e, obviamente, os minerais desse solo também estão lá, carregando essa rocha, né? Carregando aqueles componentezinhos lá que a gente viu. Vou dar um exemplo. O solo mais argiloso, proveniente ali de uma região de basalto, ele vai ter uma coloração mais vermelha, mais avermelhada, principalmente em função de ferro, alumínio, que dá essa oxidação ao solo, fazendo com que esse solo tenha esses minerais. Se ele é de basalto, uma evolução aí de basalto, e a gente for identificar o basalto, pode ser que os minerais do basalto sejam diferentes. Por exemplo, eu tenho mais alumínio e ferro no nosso solo argiloso, mas lá no basalto eu encontro mais silício, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Por que está diferente, sendo que esse solo é do mesmo lugar? Por conta do intemperismo, por conta da evolução, de toda essa oxidação que acontece aí no nosso solo. Mas não deixa de ser um solo proveniente daquele tipo de rocha. Um solo mais arenoso, areia, tem quartzo, tem sílica. Então, provavelmente, a rocha de formação desse solo vai apresentar os minerais quartzo e os outros aí, a sílica, etc., que compõem esse nosso solo. E a coloração desse solo é o quê? Mais clarinha, mais bege, às vezes meio rosado, né? Um amarelinho assim, mais claro e tudo mais. Então, isso é proveniente dos minerais que o formaram. Lembra lá aquelas propriedades? Qual que é a cor do mineral, o brilho, etc. Poxa, eu consigo encaixar ele aqui nesse nosso solo, então. O solo, ele só tem cor porque o mineral deu cor para ele, tá? Então, eles andam juntos, né? Digamos assim. Em alguns casos, para a formação desse solo, a gente precisa do agente transportador a fim de formar o solo transportado. Lembra lá? Quando a gente tem um solo sendo formado na mesma região da rocha, temos a origem do solo residual, né? Temos a origem do solo residual. E quando a gente tem um solo sendo formado por esses agentes transportadores, não que ele foi formado, mas esse agente transportador ajudou a fazer, né, o transporte dele para outro local. Então, a gente tem lá sedimento, intemperismo e etc., mandam esses sedimentos para outros lugares, aí incorpora matéria orgânica, se intemperiza mais ainda e tem a formação de um outro tipo de solo. Então, o residual apresenta as características da rocha, né? Enquanto o solo transportado é bem diferente. Se a gente for analisar a origem da rocha com a origem do solo, a gente vai encontrar situações diferentes, minerais diferentes, resistências diferentes, mas isso não impede o solo dele ser melhor, pior, não tem nada a ver na realidade, né? Só vai mudar mesmo essa composição aí do nosso solo, tá? Então comece a reparar se você já fez alguma sondagem. Vamos dizer assim, talvez não agora que você tenha acesso a essa sondagem, mas quando você estiver trabalhando numa obra, fazendo estágio, ou sei lá, um cliente liga para você
e fala, olha, eu quero construir em tal lugar, comprei esse terreno, o que você acha, né? Como é que a gente pode fazer a fundação? Eu quero fazer uma casa assim, assim, etc. A sua primeira alternativa, né? A sua primeira saída, né? Pensando assim como engenheiro civil, vai ser olhar para esse solo e identificar as características. Lembra lá, né? A gente tem investigação de campo e investigação de laboratório. Pode ser que você não use a investigação geológica para entender do comportamento do solo. Porque às vezes a investigação geológica ela é mais específica quando a gente quer identificar características importantes de rocha mesmo, né? Vamos supor assim, se as nossas obras aqui no Brasil elas fossem mais apoiadas nas rochas, aí sim a gente faria uma investigação geológica mais profunda, mais detalhada desse material no qual a gente estaria trabalhando. Mas, como aqui no nosso Brasil, né, no nosso país, no hemisfério sul do planeta, a gente tem um clima mais tropical, a gente tem calor, a gente tem chuva acontecendo, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso ajuda no intemperismo. Então, quanto mais essas associações acontecem, né, mais intemperizado o solo é e mais evoluído o solo é. Então, é como se a cada momento ele estivesse se moldando lá, passando por processos de intemperismo químico, físico e etc., a fim de formar novas camadas de solo. Lembra dos horizontes de solo residual. A gente tem o horizonte A, B e C, formando aí, então, o tipo de solo. E quanto mais lá para cima, mais intemperizado aquele solo. Mais para baixo, menos intemperizado, mais característica de rocha aquele solo tem, tá? Mas onde é que eu estava? Deixa eu voltar. Bom, o seu cliente, né? Ele te ligou lá e falou, olha, eu quero avaliar então esse solo, etc. A investigação geológica a gente deixa quando a gente quiser tratar de rochas, quando a gente for fazer um projeto de uma barragem, um projeto assim desse porte, né, que precisaria de apoio de capacidade de carga e de rocha, né, então a gente faria essa investigação. Ou quando eu quero prospectar petróleo e etc. também, né? E aí, então, você vai olhar para o comportamento do solo, vai olhar para entender como esse solo comporta, como esse solo suporta também aquela determinada edificação. Se o seu cliente quiser fazer só uma casa térrea, pequenininha, né, que não seja tão alta, as cargas dos pilares não sejam tão altos, provavelmente você não vai precisar invadir, digo entre aspas, né, muito o perfil de solo para apoiar a sua fundação. Talvez você consiga fazer uma fundação mais curta, mais rasa dentro desse perfil de solo, e aí a análise que você precisa fazer seria mais para avaliar essa primeira camada aí de solo, da qual você pretende apoiar a sua edificação. Mas, obviamente, você vai precisar conhecer as características desse solo, conhecer o material, e pode ser com uma investigação de campo, uma investigação de laboratório, que inclusive é o tema da nossa próxima aula, né? Então a gente vai precisar ter acesso a isso. Em todo caso, é importante a gente entender se esse solo é residual ou transportado. Vamos supor assim que a rocha esteja numa profundidade mais acessível para a gente fazer a nossa fundação. Então eu não vou ficar sofrendo para tentar colocar, né, uma resistência, para tentar achar uma resistência muito alta dentro desse perfil, sendo que a rocha já apresenta ali num local específico, entende? Então eu posso pensar em apoiar mais ou menos por ali. Então é essa a ideia, né? Eu falei bastante de fundação aqui, mas é porque a fundação a gente só faz desde que a gente entenda o tipo de solo que a gente tem, desde que a gente saiba as cargas das nossas edificações, dos pilares e etc. E se o solo não tiver comportamento suficiente para receber essa edificação, a gente precisa ligar para o cliente e falar, ó, não vai dar, precisamos melhorar esse solo, precisamos pensar em alternativas e por aí vai. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com o engenheiro estrutural, que é o que vai mandar as cargas para a gente poder calcular e entender se o nosso solo suporta aquelas cargas, né? E sempre trabalhando com o engenheiro de fundações também, porque ele é o que vai fazer a fundação e essa fundação precisa interagir com o solo em questão, né, da qual a gente está ali trabalhando e se propondo a obter a resistência e dizer se é bom ou não para fazer as edificações, tá?
Bom, pessoal, esse é um panorama que eu trouxe aqui da nossa unidade 1. Fiz um resuminho porque eu acho importante, necessário a gente relembrar esses conteúdos antes da gente começar a praticar os nossos exercícios, praticar o nosso lado aqui engenheiro, geotécnico, né? Então eu trouxe um exercício mais focado em geologia e eu vou começar a ler aqui com você, depois eu vou dar uns minutinhos para você pensar, para você identificar. Se quiser, pode fazer uma pesquisa para poder responder com mais precisão, mas o importante é que você identifique as características com base no que você está vendo. Então, eu até trouxe imagem aqui de um mineral, que no caso é a calcita, e você precisa, então, identificar algumas perguntas para responder, né? Na verdade, identificar as propriedades de acordo com as perguntas que eu fiz no próximo slide. Tudo bem? Então, imagina que você e a sua equipe, composta por engenheiros civis e geólogos, realizaram uma exploração em um parque na cidade vizinha. Então, vai ser necessário construir lá um parque de lazer, né? Um parque, assim, para as crianças brincarem, vai ter um lago, vai ter um parquinho, vai ter lugar para sentar, vai ter um barzinho para comer alguma coisa, tomar um sorvete, enfim. E aí vocês foram lá identificar o que tem nesse parque para preservar, o que tem de importante que a gente possa aproveitar, onde pode construir essas coisas, né? Então, vamos lá, você juntou os seus geólogos, provavelmente temos rochas ali nesse local, né, que precisam ser exploradas. Muito bem, vocês encontraram a presença do mineral calcita nas rochas que estão lá, então, nesse parque. Vamos supor que vocês iam fazer uma exploração e uma escavação para tentar, né, fazer um lago, fazer um local mais, assim, divertido para as crianças poderem ficar lá. E vocês encontraram a calcita. E eu tenho um exemplo aqui, trouxe um exemplo desse mineral para vocês acompanharem aqui. Essa calcita, ó, ela é branquinha, ela tem esse formato, dá para ver um pouco as suas características e tudo mais. Então, olha para esse mineral, com base nisso, né? Você vai precisar produzir um relatório técnico aí. A gente, obviamente, não vai fazer o relatório, mas vamos fazer de conta que essas perguntas que estão aqui te ajudariam nesse relatório. Identificando as propriedades desse mineral, então. Então, grava bem. Essa é a calcita, né? De composição ali, CaCO3 e etc. Então, com base nisso, responda. Letra A. Qual a classificação da calcita com base na sua composição química? B. Qual é a dureza desse mineral? Letra C. Qual é a cor desse mineral? Letra D. Qual é o seu hábito cristalino? Letra E. Com base no vídeo ao lado, esse videozinho aqui que eu coloquei para vocês, né? Cadê o mouse? Aqui, ó. Com base na quebra do mineral da calcita, ele apresenta fratura ou clivagem? Lembra lá dos conceitos que a gente viu. Depois, qual é o principal uso desse mineral na construção civil? E por fim, em qual tipo de rocha podemos observar a sua ocorrência, tá? Então eu vou deixar aqui uns minutos para você pensar. Como eu comentei, pode fazer pesquisa se você se sentir mais à vontade, enfim. Mas o ideal é identificar as propriedades que você mesmo está vendo. Se você estivesse pegando esse mineral na mão, fazendo uma análise visual tátil, vai? Eu sei que isso aqui não é o solo, mas usando o mineral, né? Como é que você faria? Qual que é a cor? A cor eu consigo identificar. A dureza, eu vou ter que lembrar da escala de Mohs. A classificação, qual que é a composição química desse mineral? O hábito cristalino. A fratura ou a clivagem, até coloquei um videozinho aqui, né, meio um gifzinho para você entender como acontece essa clivagem. E o uso desse mineral na construção civil? Será que a rocha desse mineral é utilizada na construção? Onde será que eu coloco a calcita? O que será que a calcita pode fornecer para a gente, né, lá na construção civil? Tudo bem? Então eu vou deixar aqui uns minutinhos, uns 5 minutinhos, para você pensar aí e a gente conversar em seguida com as respostas.
Muito bem, pessoal. Deixei esses minutinhos aqui para vocês pensarem, para vocês responderem, né? Não simplesmente só esperar aqui a minha resposta. Mas vamos construir juntos, então, um raciocínio aqui. Daí você confere aí se fez certo, se bateu os resultados e etc. Bom, primeiramente, com base nessa calcita, nessa composição química, né? Como a gente pode classificar, então, o nosso mineral? Bom, a gente sabe, deixa eu até voltar um slide anterior aqui, que a calcita, ela é uma composição de carbonato de cálcio. Então, obviamente, dentro da classificação desse mineral, a gente tem um mineral aí, carbonato, né, classificado como carbonato, composto por carbonato de cálcio. Então, a gente tem um mineral formado de cálcio, né. Acho que, obviamente, não vou dizer obviamente não, mas muito provavelmente a coloração desse mineral, inclusive, é em função do cálcio que a gente tem, em função dessa cor que a gente tem, né? Bom, então tá. Então a gente tem a classificação da calcita aqui como carbonato, né, formada por um carbonato de cálcio. Em seguida, qual é a dureza desse mineral? Lembrando que a dureza é a escala, dentro da escala de Mohs, né? É o quanto o mineral pode ser riscado por outro ou não. Então, a gente tem uma escala que vai de 1 a 10 e eu vou retornar lá no início dos nossos slides, aqui, ó, para você avaliar. Então, dentro dessa escala, a gente tem a calcita aqui, ó, como escala 3, uma dureza de número 3. Perceba que essa dureza aqui da escala de Mohs, ela não dá um valor pra gente, né? Ela não diz, por exemplo, 3 quilos, 3 gramas, 3 abacaxis. Não, ela não dá um valor. Ela só encaixa esses minerais dentro de uma escala, de forma com que a gente olha aqui e sabe que a calcita, ela tem uma dureza mais baixa, ela tem uma resistência ao risco mais alta, consequentemente, né? Os minerais do final lá dessa escala, o diamante, o corino, por exemplo, até o quartzo ali mais ou menos, né? Eles têm uma dureza maior, uma resistência ao risco mais alta, né? Então a calcita ela tá numa resistência menos baixa aí, né? Mais baixa, aliás, menos baixa não, mais baixa. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a gente verificar as nossas próximas perguntas. Qual é a cor desse mineral? Bom, então a gente tem uma calcita, essa aqui, que foi a que eu mostrei para vocês, que é inclusive essa aqui do vídeo, de coloração branca. Então, se alguém te perguntasse, qual que é a cor desse mineral? O que você está enxergando para me dizer assim, para eu colocar nesse relatório? Bom, tem uma coloração branca, né? Qual é o hábito cristalino desse mineral? Então, a gente precisa relembrar os conceitos de hábito cristalino, né? Vou voltar aqui, ó. Muito bem. O hábito cristalino é o formato geométrico externo. Então, é o que a gente está vendo aqui com esse mineral. Ele tem um formato o quê? Mais retangular, né? Como se a gente estivesse analisando ele como um cubinho, um prisma, alguma coisa assim. Então, a gente pode dizer que o formato dele é prismático, né? Ou um cubo, tá? Então, um formato mais retangularzinho, mais bonitinho, mais bem delineado, tudo bem? Então, essas são as nossas composições. Depois, a próxima pergunta. Essa é legal, hein? Com base no vídeo ao lado, esse videozinho que você está vendo aqui, esse mineral apresenta fratura ou clivagem? Vou retornar. Lembrando que clivagem é a tendência do mineral se partir em superfícies planas e a fratura em superfícies irregulares. Nesse caso aqui, a gente olhando para esse vídeo, olha lá que interessante, cada vez que o martelinho bate nesse mineral, ele se quebra em outros prismazinhos, né? Em pedacinhos ali planares, né? Ele não se quebra, por exemplo, podia dar uma batida nesse martelo e ele meio que amassar todos os minerais, né? Todos os minerais não, o cristalzinho e formar meio que uma farofa de cristal, entendeu? Então essa quebra dos minerais a gente está tendo, consegue observar aí em superfícies planares. Então ele apresenta clivagem e não fratura. A gente não precisa dizer o grau da clivagem, a gente pode simplesmente dizer esse mineral apresenta clivagem, tá?
qual é o principal uso desse mineral na construção civil? Essa também é outra pergunta muito interessante, pessoal. Bom, a gente tem um mineral de calcita, né? Formado por cálcio. E aí, se a gente for olhar, por exemplo, fazer alguma pesquisa, tentar identificar alguma coisa, a gente sabe que o cálcio, a cal e etc., ela entra lá na fabricação de argamassa, de cimento e etc. Então, dentro da construção civil, a gente pode encontrar esse tipo de mineral, esse material sendo utilizado para esse fim. Então, pode ser fabricação de cimento, no próprio uso da cal, na fabricação da argamassa, que vai cal também, né? Então, temos calcita nesses locais. E, por fim, em qual tipo de rocha a gente pode observar a sua ocorrência? Bom, isso aí a gente não tem como saber só de cabeça, né? Mas a gente pode tentar identificar em rochas que são mais carbonáticas, que têm essa função aí de carbonatos. Podem ser rochas presentes em ígneas, aliás, minerais presentes em rochas ígneas, rochas metamórficas, tá? E assim por diante. Então, essas duas últimas perguntas, né, você poderia fazer uma pesquisa, inclusive, para identificá-las. E eu trouxe um site bem interessante. Vou aproveitar esses minutinhos aqui de aula final. Deixa eu só modificar aqui a apresentação da tela. Aqui. Muito bem. Eu trouxe esse site para você me acompanhar mais sobre o uso da calcita, né? Sobre as identificações, as propriedades desse mineral. Então, esse site aqui, ele é o site do Laboratório de Geologia da USP, que se chama Geociências. Aqui você encontra todos os tipos de minerais, as listas que a gente tem. Ó, inclusive, se eu quiser achar a calcita, eu tenho que vir dentro dos carbonatos, né? E encontrar aqui, ó, calcita, tá? Tem também quais são os tipos de rocha, as listas de rocha, tem sobre fósseis, enfim. Tem um material bem interessante, até inclusive esse GIF, eu peguei, esse GIF não, aquele videozinho, né? Eu peguei aqui, a foto da calcita eu peguei daqui também, e é muito interessante depois de você avaliar. Eu até queria te mostrar esse vídeo, ó, que é como a rocha se comporta quando a gente coloca cloreto nela, né? Veja só, então a gente tem, ó, deixa eu iniciar o vídeo do começo. Ah lá, vai pingar o material. E tá vendo que ocorre meio que uma efervescência nesse mineral? Né? Bem interessante. A gente tem esse outro vídeo também, olhando de lado. Olha lá, ó. Tem aquela efervescência, solta uns pozinhos, né? Então, essa injeção aí desse cloro no material, no mineral, desculpa, nesse mineral em específico, cria essa efervescência. Bom, mas enfim, aqui tem várias cores de calcita. Perceba que podemos ter uma calcita mais clarinha, transparente, uma mais esbranquiçada, né? Como essas outras que a gente viu aqui atrás, ó, ou essa que eu mostrei para você na aula. E essa aqui é o vídeo que você já viu. E aqui eles têm uma boa descrição dos tipos de minerais. Então, ó, classificação, carbonato, a fórmula química, o carbonato de cálcio, qual que é a dureza? Dureza 3, o seu brilho, vítreo a terroso. Que mais? A cor, lá, pode ser branco, pode ser incolor, mas dependendo pode apresentar cores diversas. Quando impura, olha que interessante, ela muda completamente, ela passa a ser de castanho a preto. Então, quem diria, né, que o mineral composto por cálcio, desse carbonato de cálcio, teria uma cor mais escura? Mas é porque ela está impura, né? Bom, e aí tem, ó, clivagem perfeita, o seu hábito prismático, fratura não tem, né? Densidade relativa 2,71 e assim por diante. E aí vocês podem acompanhar uma descrição completa desse tipo de rocha aqui. E tem até a ocorrência, né? Um dos principais formadores de rocha, a calcita de alta relevância nas rochas sedimentares, podem conformar distintos tipos de rocha através de processos tanto inorgânicos quanto biogênicos, mineral presente em calcário, mármore, marga, carbonatitos, né? E por vezes em veios hidrotermais, e também rochas ígneas ou metamórficas.
Enfim, temos aqui uma breve descrição sobre a ocorrência desse mineral e vale a pena você ler não só desse, mas de alguns outros, né? Se você tiver interesse em conhecer, entra nesse site do laboratório da USP. Eu coloquei o link quando eu apresentei as figuras dos nossos slides, tá? E eu acho aí interessante para você ver e acompanhar, obviamente, se tiver maior curiosidade, né, quiser ter uma maior curiosidade para acompanhar essas propriedades desses minerais, tudo bem? Bom, nossa aula está chegando ao fim, eu agradeço aqui a sua participação, faça o exercício, né? Pense com esse lado mais engenheiro aí, formule os conteúdos na sua cabeça, porque eu acho que vai ser bem relevante e lá no futuro você vai usar bastante, tá? Então eu agradeço aqui a sua participação, desejo um abraço, estudem, né, que a gente se encontra na próxima aula. Até mais!